com os irmãos da Ásia Central, principalmente, eu vi que a igreja é muito perseguida lá. E a igreja é tão perseguida lá que os irmãos, eles têm a sua vida exposta a qualquer momento. Qualquer problema se for descoberto com uma Bíblia, se for descoberto pregando Jesus na escola, no trabalho, na rua, eles podem ser mortos. Eles podem ir presos, podem levar multas, podem destruir a casa deles, como é o caso de milhares de cristãos. Mas o que é interessante, quando eu vi os irmãos falando as experiências deles, vendo a forma de culto, vendo como eles viviam, quando eu vi, eu consegui entender um pouco o que é este amor sacrificial. Sabe, eles entregam a própria vida deles pelo evangelho, porque muitos saem do islamismo, muitos saem até mesmo do ateísmo, e eles estão prontos e sabem que se eles pregarem a fé deles, se eles proclamarem Jesus, eles serão mortos. É o prêmio para eles, é morrer. E os irmãos não têm medo de morrer, porque em todo momento que eu falava com os irmãos, eu ouvia os irmãos, eu via os outros falando com eles, a alegria neles. E eu sempre lembro da história de um jovem, e ele contou da história dele, ele um grande pregador do evangelho, um grande evangelista, e esse jovem estava lá, e ele estava na casa lá contando uma grande experiência sobre a vida dele no evangelho, firme em Jesus, e ele contou o dia que ele foi pego, que ele foi preso, e ele estava com a sua esposa dentro de casa, a esposa com um bebezinho pequeno, não sabia o que ia acontecer, e a polícia entrou com tudo dentro de casa e disse assim, é você que está anunciando aí sobre o cristianismo aqui no nosso bairro? Até então não tinha sobre o cristianismo, agora é você. E aí perguntaram para ele, interrogaram, e ele disse, sim, sou eu. Então ele disse que naquele momento olhou a tristeza nos olhos da esposa de ficar com o bebê e o seu marido sendo algemado, sendo preso. Ele foi para a prisão, ele passou lá muito tempo na prisão, até que um dia liberaram ele. Só que ele ficou meio que sendo vigiado. E esse jovem estava comentando sobre tudo isso e dizendo que o que mais fortaleceu ele na prisão não foi a fé robusta dele. Ele disse que as palavras da esposa dele eram tão fortes que fizeram ele permanecer sem negar a sua fé. Que história incrível. E esse irmão, ele depois que saiu, ele foi pego outras vezes. Esse mesmo irmão levantou a sua blusa, nos mostrou para nós que estávamos na sala da casa dele, as marcas profundas nas suas costas, onde havia muitas marcas de muitos laços que ele levou, apanhou muito. Mas o que eu encontrei na vida deste irmão? Ele sorria a todo momento, ele estava muito alegre com a visita que estávamos ali, e ele estava sempre com uma alegria contagiante. O que é essa alegria, irmãos? É Jesus em nossas vidas. Pode acontecer o que for, mas se estivermos conectados com o Pai em Cristo Jesus, não há mal, não há dinheiro, não há desemprego, não há falta disso, não há falta daquilo, nada pode substituir a alegria e o gozo que há na vida de um salvo em Jesus. E toda vez que me deparo e lembro-me dessas histórias, eu me vejo quão pequeno eu sou e eu penso, meu Deus, eu preciso de Cristo. Mas nós não precisamos olhar só para os exemplos de tantos dos nossos irmãos como ele. Olhamos para o próprio Salvador, em se entregar naquela cruz, em obediência ao Pai. Ele não nos devia nada, nós devíamos tudo a Ele. Mas Ele se entregou, morreu por nós, pelos nossos pecados. E hoje o grande eu sou, a videira verdadeira, está aqui nesta igreja. Está aqui no meio do povo de Deus para nos dizer, permaneça em mim e eu permanecerei em vós.